Jesus. Irmãos, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler uma passagem. Eu quero que a gente, logo após essa reflexão, a gente venha orar. Nós temos vivido dias e não tem sido dias fáceis. Irmãos, a gente vai conversar com um, com o outro, e aquilo que a gente passa tem sido assim um desafio em muitas áreas. Muitos irmãos têm vivido desafios grandes em relação à família, enfermidades, desemprego e tantas coisas que têm se mostrado como algo desafiador para nós. Muitas pessoas têm esmorecido, muitas pessoas têm até desanimado na caminhada, às vezes cansadas, exaustas das lutas que têm enfrentado. Mas nós estamos aqui com uma palavra de esperança e de fé, amém, irmãos? De um Deus que entra conosco nas dificuldades. Ele não está ali de camarote, Ele não está nos assistindo de longe, Ele participa conosco, Ele nos oferece seu apoio, sua força para a gente seguir, mas também oferece muitas e muitas vezes um escape, um milagre, uma resposta. E a gente não pode perder essa confiança, a gente não pode perder essa certeza que o nosso Deus, Ele não foi, Ele não será, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amém, amados? Marcos capítulo 4, eu quero ler um texto que certamente você já o leu várias e várias vezes, e com certeza em todas elas Deus acalentou seu coração, Deus deu força para você continuar, e eu quero reforçar mais uma vez nessa noite essa passagem tão tremenda, que é o momento em que Jesus ele acalma a tempestade. O tema da mensagem de hoje é vencendo as dificuldades da vida. Marcos capítulo 4, verso 35, a palavra do Senhor diz assim, todos encontraram? Também vai ser projetado lá, se você tiver interesse, vai poder acompanhar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer por essa oportunidade de juntos, Senhor, tantos os que aqui estão, quanto aqueles que estão nos acompanhando, de pararmos para ler e para ouvir a Tua palavra. Reconhecemos que assim o Senhor fala conosco, que é assim que o Senhor abre, Senhor, os nossos olhos e implanta verdades que mudam a nossa vida, que transformam a nossa realidade. Espírito Santo, eu quero mais uma vez dizer, sem Ti nada podemos fazer, nem, Senhor, proclamar, nem, Senhor, ó Deus, receber. Precisamos da Tua ajuda e damos a Ti a liberdade, Espírito Santo, de falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Só para a gente se situar esse momento que Jesus estava, ele começa lá no início do capítulo 4. Jesus aqui está tirando um momento, é um dia de muita atividade para Jesus e para os discípulos. Ele tirou aquele dia para ensinar as multidões. Ele já havia sido como que rejeitado das sinagogas. Quando nós
lemos aquela passagem do homem da mão ressequida, nós vemos que Jesus saiu da sinagoga lá no capítulo 3. Ele saiu lá ameaçado de morte. As pessoas, os religiosos estavam assim, como é que a gente vai matá-lo? Então Jesus já começou a perceber que nas sinagogas ele não teria tanta liberdade, porque os religiosos sempre estavam ali para criticá-lo, para julgá-lo, e mais ainda, para planejar a morte dele. Então Jesus, irmãos, ele se reinventa. Jesus aqui no início do capítulo 4, ele faz da praia o seu salão de reuniões, seu salão de auditório. E ele reúne, a Bíblia diz que uma grande multidão, início do capítulo 4 começa dessa maneira, que uma grande multidão seguia Jesus, e ele estava ali no mar da Galileia, e a multidão ouvindo a sua palavra, ele entra num barco, e ele faz do barco sua plataforma e o seu púlpito, e ele começa então a pregar, e a ensinar muitas coisas, parábola do semeador, parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola, várias outras parábolas, o capítulo 4 que diz que com muitas, verso 33, com muitas parábolas semelhantes, ele lhes expunha a palavra. Então Jesus tirou aquele dia para ensinar muitas verdades do reino de Deus. Foi um dia com certeza para Jesus muito exaustivo, ensinando aquelas multidões o dia todo. E aí vem o verso 35. Diz que ao final daquele dia, naquele dia sendo já tarde, ou seja, depois de ensinar tantas verdades, chegou um momento de qualquer um dizer, está na hora de descansar. Jesus disse para os discípulos, vamos para outra margem. Jesus já tinha uma outra missão para fazer naquela outra margem. Lá era um momento que Jesus estaria libertando um jovem endemoniado, possesso por uma legião. Então Jesus ele sempre tinha suas estratégias, seu roteiro para ministrar na vida daquelas pessoas. Ele sai de um lugar, vai para o outro com um propósito, e ele dá uma direção aos discípulos. Ele estava no barco, ele estava ensinando as multidões do barco, e eles vão para outra margem. Veja que foi uma direção clara e específica do Senhor. Irmãos, é interessante porque a partir desse versículo 35 até o final do capítulo 5, a tônica vai mudar, mostra Jesus assim, diretivo em relação àquilo que ele estaria fazendo. Então você vai ver vários textos que vão mostrar Jesus de forma prática, trazendo vitória sobre circunstâncias diversas. Então você vai começar a ver a tempestade aqui, Jesus trazendo vitória sobre os perigos da vida. Depois você vai ver Jesus tendo vitória sobre Satanás. Capítulo de número 5, vai começar mostrando Jesus expulsando o demônio daquele jovem. Logo em seguida você vai ver a mistura de duas histórias, a de Jairo, que a filha estava doente, quase à morte, mas no meio daquela história, Tássia pregou esses dias essa passagem, aparece aquela mulher com 12 anos, tendo um fluxo ininterrupto, uma menstruação, vamos dizer assim, ininterrupta de 12 anos, que já havia pago médicos para curá-la, mas ela não conseguia, indo de mal a pior, e Jesus então cura aquela mulher toca em Jesus, recebe virtude, é liberta, e Jesus ali mostra a vitória sobre as enfermidades. Veja, vitória sobre os perigos, vitória sobre os demônios. Não tem demônio que fique de pé diante do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem obra de macumbaria contra a sua vida, não tem palavra maldita, palavra feiticeira, palavra de agouro, não tem, irmãos, porque o nome de Jesus é maior do que tudo. O nome de Jesus põe debaixo dos seus pés todo o poder de Satanás, uma legião, mais de 6.000 demônios, era uma legião romana, estava dentro de um jovem. Ninguém chegava perto, Jesus exerce poder, sai dele. E logo em seguida Jesus cura aquela mulher, poder de Jesus sobre as enfermidades. Eu quero que você creia, irmão, que o Senhor continua tendo poder sobre as enfermidades. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Por isso nós precisamos continuar orando por cura de situações, enfermidades, quem sabe
da nossa própria vida e da vida de outros também. A igreja nunca vai parar de orar por cura, amém, irmãos? Você e eu somos discípulos de Jesus, e aonde nós formos e tivermos a oportunidade de orar para que Deus cure alguém, nós vamos fazer isso em nome de Jesus, porque Ele continua tendo poder sobre todas as doenças, amém, querido? E logo em seguida, Jesus, Ele se depara com um grande inimigo, que é a morte. A filha de Jairo, que estava doente, naquele momento que ele foi chamar Jesus, ela morre. E Jesus, então, vai à casa daquela menina. Para quê? Para dar os pêsames àquela família? Não, para ressuscitar aquela menina. E Jesus chega lá e coloca aquela menina de pé, porque o poder de Jesus é tremendo. Ele continua sendo o Senhor da vida, Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Então esse capítulo, irmãos, final do capítulo 4 e capítulo 5, mostra Jesus como vencedor. Irmãos, e você crê, e eu creio nele, e em Jesus. A Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. Poder sobre todas as circunstâncias, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, e poder sobre a morte. Você pode levantar sua mão e dizer: glória a Deus, aleluia, irmãos, esse é o nosso Deus. Por isso que nós cantamos confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor. A gente não vai ser abalado, a gente passa por dificuldades, é óbvio, todas essas circunstâncias só houve vitória porque houve problema antes, não tem vitória sem luta. E aqui nós vamos, irmãos, focar no momento que Jesus mostra-se vencedor sobre perigos, sobre dificuldades. Isso daí, irmãos, eu estava conversando com o irmão Edson ali, né, irmão Edson? No início do culto, e a gente conversando, não tem como, a gente faz parte da agenda do crente, faz parte da nossa vida passarmos por dificuldades, passarmos por tribulações. Muitas, diz o salmista, são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, e nós estamos aqui diante de um momento assim dificílimo na vida dos discípulos. E Jesus ali, irmãos, ele está querendo ensinar também. Jesus não só ensina quando ele está ministrando a palavra, ele ensina na prática. Não aprendemos, irmãos, apenas quando estamos em culto, participando da escola bíblica, lendo a Bíblia. A gente aprende também na prática, a gente recebe o conceito, a ministração da verdade, e logo em seguida nós temos o estágio prático. É assim, irmãos, para todo curso, para toda faculdade, você tem a teoria, mas você precisa estagiar, você precisa viver algumas experiências práticas. E Jesus leva os discípulos para esse estágio de dificuldades, estágio de momentos perturbadores. E aqui vai mostrar os discípulos ali no barco, já estavam com Jesus, e assim como estava, eles seguem naquele mar para outra margem, e acontece algo muito difícil. O verso 37 mostra que levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Veja aqui, irmãos, essa tempestade, ela é um retrato das nossas dificuldades. É um retrato daquilo que nós passamos na nossa vida. Mas cedo ou mais tarde, uma tempestade chega. E interessante, queridos, porque os discípulos eram experientes naquela área do mar. A maioria deles tirava dali o seu sustento, eram pescadores, experientes, saíam cedo para trabalhar. Antes do nascer do sol já estavam com seus barcos naquele mar chamado Mar da Galileia. Mas naquele dia eles não conseguiram prever nenhuma situação difícil. Certamente, se eles tivessem visto Jesus, olha, não dá para a gente ir agora não, está vindo um temporal. Não previram. Eles não conseguiram imaginar o que viveriam naquele momento, irmãos. E isso nos ensina algo sobre dificuldades, que as dificuldades, na maioria das vezes, elas são inesperadas, é ou não é? A gente não está aguardando, não tem aquele telegrama que diz assim: prepare-se, daqui a 45 dias, você vai ser alvo de uma situação muito difícil.
Daqui a 50 dias você vai ficar desempregado. Daqui a 2, não tem esse tipo de telegrama que nos prepare, que já nos deixa assim, de antena ligada. Não, a gente é tomado por dificuldades de uma hora para outra. São as más notícias que vêm. Quando está tudo bem, quando está tudo calmo, quando a gente talvez está desfrutando de uma das melhores fases da nossa vida, assim como os discípulos não tinham dimensão, não imaginariam que eles iriam passar a intensidade, não era só a tempestade não, irmãos, era a intensidade, porque certamente eles já viveram inúmeras tempestades naquele lago, naquele mar da Galileia, inúmeras. Mas aquele dia foi algo que superou todas as situações anteriores. Porque eles estavam literalmente desesperados da vida. Eles chegaram a dizer, nós vamos morrer. Essa daqui a gente não escapa não. Nós vamos perecer. Irmãos, as dificuldades, elas são dificuldades justamente por isso. Porque elas surgem em momentos que a gente não imagina. É uma enfermidade, é um laudo médico, é um diagnóstico que deixa a gente arrasado. É quando muitas vezes a gente, em meio a um sonho, a gente perde aquela segurança financeira. É quando uma perda bate na nossa casa. Enfim, irmãos, são situações que a gente se vê muitas vezes sem recurso, diante de uma situação como a que nós vivemos, aterrorizante. Irmãos, eu vejo que aqui, esses homens experientes, pescadores, estavam iguais mulheres desesperadas, sim, sem desmerecer mulheres, porque há mulheres corajosas, não é isso não, mas a fragilidade desses homens, há um momento que se torna assim o fator do medo na vida deles, do pânico, do desespero. Irmãos, as dificuldades quantas vezes se mostram assim, mas não é para menos, diz que as ondas se arremessavam. É como se a gente visse sabe aquelas lutas do UFC? É aquele impacto na vida da pessoa. Elas se arremessavam contra o barco e mais do que isso, elas enchiam o barco. Então não era uma dificuldade externa, não era algo que só batia no barco, mas não tocava neles, não, eles sentiam nos seus pés a água enchendo aquele lugar, enchia o barco, pesava o barco, e quantas lutas pesam a nossa vida. Há muitas vezes que a gente se vê arrastando-se, irmãos, que a gente se vê assim como que necessitados de sermos carregados, porque a gente não está dando conta do peso que a gente está suportando por uma dificuldade que se abateu contra nós. Enchia um barco que eles estavam. Pesava-se naquele lugar o medo da morte, o medo do naufrágio. Estavam aterrorizados. Nunca, quem sabe, viver um momento como aquele, maior do que as alternativas dele. Irmãos, prestem atenção. Como eu disse, eles já viveram inúmeras, certamente, inúmeras dificuldades. É igual perguntar a um caminhoneiro que traça esse país de norte a sul, se ele já viu algum acidente de trânsito, se ele já viu algum acidente trágico na estrada. Ele já viu inúmeros. Então, perguntar para um desses, se ele já viveram um momento de tempestade na água, é lógico. Mas, irmãos, esse daqui tirou deles todas as alternativas que eles tinham. O que é que a gente vai fazer? Alivia o barco, joga a água para fora, irmãos. Tudo que eles tentaram não deu resultado. Porque se houvesse dado resultado, a história não teria esse contexto de desespero, de acordar Jesus e dizer, Jesus, faz alguma coisa, a gente está morrendo. Não, irmãos, mostra que eles já tinham tentado de tudo, as alternativas deles já haviam se esgotado. E eu não sei, querido, se você entende isso, mas tem momento que a gente consegue dar um jeitinho, fala com alguém, consegue um medicamento ali, faz alguma coisa aqui, pega um empréstimo ali, ajeita uma coisa acolá, e a gente consegue, mas tem coisas que não. Tem coisas que a gente se vê sem recurso. Tem coisas que a gente se vê sozinho, sem ter com quem contar, sem ter a quem pedir ajuda, sem ter nenhuma
nem um viradouro, como se diz. O que vamos fazer? As tempestades às vezes se mostram assim, elas esgotam todas as nossas possibilidades. É quando a gente chega literalmente ao fundo do poço. É quando a gente não tem mais para onde ir. Aí que bate o maior dos desesperos. E muitas pessoas se veem assim, não, é o fim da linha. Não tem mais o que fazer. E muitos caem no engano de achar que a morte é a melhor saída, é a melhor solução. Irmãos, o nosso Jesus continua sendo a nossa esperança. Timóteo, Paulo retrata que Jesus, ele é a esperança nossa. Irmãos, esperança fala de quando tudo estiver escuro, ainda a gente confia. O Jó, quando estava vivendo no maior da sua intensa agonia, ele disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu vou confiar no Senhor até o fim. Porque eu sei que muitas vezes é no fim, é quando já chegamos naquele último estágio, Jesus abre-nos uma porta de esperança, Jesus abre-nos uma porta de escape, nós recebemos um livramento, e não foi diferente aqui. Então quero te dar uma palavra de ânimo nessa noite, em nome de Jesus, porque muitas vezes a gente chega literalmente no final da linha, e a gente não tem outro caminho. Creia que o Senhor continua sendo o Senhor sobre todas as coisas, creia que Ele continua tendo poder sobre todas as circunstâncias, e que no momento que a gente se vê sem recursos, Ele está lá para fazer algo novo na nossa vida, para nos dar uma porta que não tinha antes, e Ele abre uma porta para nós e a gente recebe um milagre. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. E aqui, queridos, eles estão literalmente desesperados, e interessante, queridos, que num momento e num ambiente que eles tinham toda a segurança. Como eu disse, era a segunda casa deles. Eles conheciam aquele mar, aqueles quilômetros, 21 quilômetros de extensão do mar da Galileia e 13 quilômetros de largura. Eles conheciam cada cantinho daquele lugar. É tanto que Pedro disse assim, Jesus, em outras circunstâncias, quando ele havia pescado e não tinha pego nada, Jesus disse assim, lança a rede do lado direito, lança a rede no alto mais. Não, já fiz isso. Pesquei a noite toda. Ele conhecia aquele lugar. Irmãos, e é justamente num momento, num ambiente considerado um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, que ele vive a maior de suas, eles vivem, os discípulos, a maior de suas angústias, de suas lutas. Irmãos, e eu fico pensando que a gente às vezes é pego de surpresa, justamente porque a gente não imagina que naquele ambiente, naquela situação que a gente se considera seguro, a gente pode viver uma dificuldade ali. Muitas vezes é um emprego que nos dá segurança há anos, e do nada. Eu conversava com um Uber, e ele dizia isso para mim. Ele trabalhava numa empresa há anos, e ganhava muito bem. E a única coisa que ele não imaginava é que ele seria mandado embora. Porque era um cargo de confiança. E de repente ele se vê numa situação que a empresa mandou ele embora. Muitas vezes, irmãos, numa situação de família, que a gente se sente seguro, às vezes com filhos, e muitas vezes uma situação inesperada, num ambiente que a gente se sente tranquilo, não, está ótimo. É um casamento de 40 anos que se desfaz. 40 anos, a gente estava junto 40 anos, e o casamento acaba, 40 anos. Irmãos, em ambientes que a gente se sente assim, confortável, pode ser um palco de uma grande dificuldade. São situações da vida, irmãos. As experiências estão aí para comprovar isso. Irmãos, e eu imagino que naquele momento os questionamentos na mente daqueles homens foram grandes. Primeiro, por que eu estou passando isso se eu estou no centro da vontade de Jesus? Você já se perguntou assim? Já teve algum momento que você diz assim, eu sei que eu estou aqui porque Jesus quis que eu estivesse. Por que eu estou vivendo isso? Eu sei que o Senhor foi quem me abriu essa porta. Por que eu estou vivendo isso?
A palavra do verso 35 diz que foi Jesus, não foi o diabo não. Foi Jesus que disse, vamos passar para outra margem. Nós vamos lá para o outro lado. Nós vamos lá para a região de Gadara. Nós vamos atravessar esse mar. Eles tinham uma palavra, irmãos. Eles não foram assim, tá bom, Jesus. Nós vamos dar uma pausa aqui nesses ensinos que o Senhor está dando e vamos lá para o outro lado para a gente descansar um pouquinho. Não, foi Jesus quem falou isso. Foi Jesus quem deu a direção. Eles estavam no... Não é isso que a gente gosta de afirmar? O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Mas não é o centro da vontade de Deus que vai nos isentar de passarmos por dificuldades. Jesus promete e dá uma palavra de que eles chegariam do outro lado. Mas ele não prometeu uma viagem fácil. Ele não prometeu dizendo assim, não, vamos lá e vai ser tudo tranquilo. Vocês podem até cochilar comigo. Não. Jesus não prometeu uma viagem fácil. Mas eles tinham uma palavra. Vamos para o outro lado. E eu quero te encorajar, meu irmão, se você tem uma palavra, se você sabe que sua vida está no centro da vontade de Deus, você se vê assim, lançado, arremessado por ventos, por situações adversas, não saia daquele lugar. Não saia dessa posição que você se encontra. Porque, queridos, não é porque estamos agradando a Deus, obedecendo a Ele, que vamos estar livres de dificuldades. Então, eu creio que esse foi o primeiro questionamento. Jesus, não estou entendendo, não. O Senhor disse que ia abençoar a minha família e por que a situação está assim tão complicada? O Senhor falou que era para seguir nessa direção e eu fui. Por que eu estou passando por isso? Isso acontece, meu irmão. E esse é um questionamento de muitos crentes, de muitos cristãos. Por que eu estou passando isso? Um segundo questionamento, se Jesus está no barco. Jesus não ficou, Jesus está. Por que eu estou passando por isso? Eu sou crente há anos, eu sou um crente fiel há anos, eu ando na presença do Senhor, como disse Elias, Deus em cuja presença eu estou. Eu estou na presença de Deus, Jesus está na minha casa, Jesus está na minha vida. Eu o coloco como Senhor todos os dias da minha vida. E por que eu estou vivendo essa tempestade? Por que Jesus permitiu que eu enfrentasse essa luta? Se Ele está no meu barco, se Ele está na minha casa, se todo mundo na minha casa é crente, cadê? Por quê? Irmãos, são tantos os questionamentos que a gente enfrenta. E eu acho que a tempestade se torna pequena em vista dos questionamentos que surgem aqui dentro. Eu acho que o barulho maior naquela viagem não foi o barulho das ondas. Não foram o barulho das ondas. Foram os barulhos internos no coração dos discípulos. Cada onda que batia, eu creio que eles se perguntavam, por quê? Cada ventania, cada rajada de vento que jogava mais água para dentro do barco, eles diziam, por quê? Questionamentos, irmãos, que muitas vezes a gente não vai ter. Aliás, na maioria das vezes a gente não vai ter resposta. Não vai saber por quê. Por quê? Não tem. Para nós não, está na soberania de Deus. Deus sabe por quê. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Irmãos, e aqui eu quero mostrar que 3 perguntas foram feitas nesse momento de tempestade. Teve tempo para fazer pergunta. 2 dos discípulos e uma de Jesus. A primeira pergunta dos discípulos foi, verso de número 38, se você quiser ir acompanhar. Mestre, não te importas que pereçamos? Foi a primeira pergunta feita no ambiente da luta, no ambiente da dificuldade, no ambiente da tempestade. Mestre, parte B do verso 38, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Irmãos, eu vejo aqui nessa pergunta mais um tom de crítica do que um pedido de ajuda. Primeiro momento.
O senhor está dormindo. Diz que Jesus dormia. E ainda num travesseiro. Estava tranquilo. E eles não. Eles estavam doidos lá dentro. Oh, mestre, pelo amor do senhor mesmo. Né? A gente está morrendo, o senhor está aí dormindo, o senhor não está se importando, não. Eu vejo, irmãos, mais uma criticazinha. Sabe, irmãos, na hora da luta, quantos de nós já não falamos algumas coisas que soaram assim? Como questionamentos para Deus. Quantos de nós, e aí não vamos abrir o confessionário não, vamos deixar em oculto, vamos deixar para a gente responder aqui dentro mesmo. Mas a maioria de nós, se não todos nós, já não fizemos algumas perguntas em tom de, não estou entendendo. Por quê? O senhor não está importando não? O senhor mandou a gente atravessar. Mas também, irmãos, a gente não pode negar que tinha um pouquinho de fé. Ainda que Jesus lá na frente censurou, não foi a total falta de fé, mas foi a pequenez da fé deles. Então, ainda que pequena, eles ainda tinham fé. E essa pergunta também revela um pouquinho, ainda que achatada, mas ainda revela fé, porque eles acordaram Jesus. Se eles não acreditassem que Jesus poderia fazer alguma coisa, deixariam ele dormindo. Deixa ele dormindo mesmo, não vai ajudar nada. Né? Vai morrer sem saber. Não, eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa. Talvez eles não estivessem entendendo por que ele não estava fazendo aos olhos deles. Mas crer que Jesus poderia, então tinha fé. Irmãos, é importante a gente, na hora da luta, desenvolver a nossa fé. Meu irmão, mais do que estratégias, mais do que opções de salvamento, desenvolver fé. Deus, eu creio no teu poder. Deus, eu creio que o Senhor continua no meu barco. Deus, eu continuo crendo que o Senhor se importa comigo, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja percebendo, sentindo, porque tem muito cristão que é muito sensitivo. Irmãos, eu imagino que seja uma grande dificuldade a gente sentir alguma coisa boa na hora da tempestade. A gente sentir um arrepio na hora da tempestade. Deus está aqui comigo. Aleluia! Difícil, irmão. Na tempestade, quando tem rajada de vento, quando tem onda se arremessando, imagina aquela baita daquela onda, pá! E o barco balançando e se enchendo de água, a pessoa ter alguma experiência sensitiva de fé. Não, irmãos, a fé é mais do que os nossos sentidos, a fé é mais do que as nossas emoções, é uma âncora na hora da tempestade, é uma certeza que firma a gente, não deixa a gente ser levado pela dúvida, pela incredulidade, é uma âncora firme da nossa alma. E eles fazem essa primeira pergunta, e quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Mestre, o senhor não se importa comigo. Mestre, o senhor não me ama mais. Mestre, o senhor está preocupado mais com a fome naqueles países lá da África. Mestre, o senhor não está olhando para mim mais. Mestre, o senhor se mostrou no início da minha conversão um Deus tão presente, mas cadê o senhor agora? Parece que o senhor se distanciou, está salvando outras pessoas no mundo e esqueceu de mim. Mestre, não se importa que eu pereça. Mestre, não se importa que a minha família passe por essa luta. Mestre, não se importa que eu esteja endividado. Mestre, não se importa. Irmãos, ele se importa. Você pode levantar a sua mão e dizer: ele se importa comigo. Diga para o seu irmão, para fortalecê-lo nessa confiança, diga: meu irmão, Deus se importa com você. A segunda pergunta, verso 40, aí foi a pergunta de Jesus. A pergunta que Jesus faz é: por que sois assim tímidos? Não é timidez de personalidade, irmãos. A timidez aqui é a falta de fé, de ousadia, de intrepidez. É isso que Jesus estava cobrando. Porque tem gente que confunde timidez, falta de fé, ou fé pequena, ou falta de ousadia.
com personalidade. Eu sou tímido. Não tem nada a ver com isso. Jesus pergunta, por que vocês são assim tão, medrosos? Você sabe que quando o medo entra, a fé sai. Se o medo entrar por aquela porta, a fé sai por essa. Mas quando a fé entra por essa porta, o medo sai por aquela. Não tem como conviverem. Não tem como andarem juntos. Jesus pergunta, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês permitiram que o medo tirasse o lugar da fé? Como é que vocês não têm fé? Irmãos, prestem atenção. Essa pergunta soa como uma surpresa. É como se Jesus dissesse assim, eu não estou acreditando. Não está dando para eu entender. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Não dá para entender, eu esperava algo diferente de vocês. Irmãos, ele está falando, não é para a multidão, ele está falando para os discípulos. Para aqueles que o acompanhavam há algum tempo. Para aqueles que presenciaram em loco, ao vivo e a cores, milagres, multiplicações de pães e peixes, curas, coisas extraordinárias, e Jesus pergunta para eles, eu estou surpreso com vocês, eu não estou entendendo porque vocês não têm fé, porque vocês permitiram que o medo se alojasse, que a fé fosse embora. Por que vocês são assim? Irmãos, por que Jesus questiona isso? Jesus não fica surpreso à toa. Ele esperava que naquele momento aqueles discípulos estivessem mais seguros, mais firmes na fé, menos medrosos, esperava. Por quais razões? Primeira, porque, como já vimos, ele estava presente. Jesus estava lá. Irmãos, preste atenção, Jesus estava naquele ambiente. E eu imagino ele surpreso, dizendo assim, eu estou aqui. Quantas vezes Jesus disse para a gente, você esqueceu? Eu estou aqui. Eu prometi para você que eu não ia te deixar, nem te abandonar. Eu prometi para você que eu estaria todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele fica surpreso, porque, irmãos, a atitude de Jesus era, querendo ou não, uma maneira deles aprenderem alguma coisa. Presta atenção. Mas Jesus, como é que está? Dormindo. Ele pegou um travesseiro, irmão, o balançado do barco não acordou Jesus, o barulho dos ventos, e estava, eu imagino, algo assim, ensurdecedor, não despertou o mestre. As ondas que se arremessavam, pá, e o barco balançava, Jesus não acordou. Que paz, que tranquilidade, descanso. Pelo menos era para eles terem pensado, peraí. Por que Jesus estava dormindo, irmãos? É porque ele estava assim, indiferente com aquela situação? Não. É porque ele estava confiante, seguro de que a sua vida estava nas mãos do Pai. E Jesus estava descansando. Jesus estava ali literalmente descansando. Jesus se surpreende. Eu fico imaginando o que é que Jesus esperava ali, quando ele disse assim, vocês não têm fé. Ou Jesus esperava uma atitude semelhante a dele no início, ou seja, pega o seu travesseiro, vem dormir comigo, vem deitar aqui também. Onde é que você deixou seu travesseiro, irmão? Onde é que você deixou seu descanso? Às vezes a gente está assim apavorado, dia após dia, na pandemia a gente está desesperado. Cadê o seu travesseiro? Jesus levou o dele. Engraçado que os discípulos não levaram, não. Eles não estavam muito dispostos a descansar, não. Ou talvez Jesus esperasse uma outra atitude de intrepidez, e eles, quem sabe, Jesus acordava
com Pedro dizendo: mar, vento, fica quieto. De alguma maneira Jesus estava esperando uma atitude diferente deles. Talvez é o que diz lá no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A gente só sabe que Ele é Deus quando a gente se aquieta, quando a gente dá espaço para Ele agir. Mas Jesus se surpreende, talvez por causa da promessa que Ele havia dado lá no verso 35, eu vou para outra margem. Nada vai impedir a gente chegar lá. Vai ter dificuldade, vai ter onda, vai ter vento, mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A jornada da terra é assim mesmo, mas a gente tem uma promessa que é a glória, que é o céu. Vai ter trovoada, vai ter relâmpago, vai ter raio, vai ter vento, vai ter chuva, mas com Jesus a gente vai chegar lá. Amém, irmãos? Jesus talvez esperasse isso. Creia na palavra que eu dei para vocês. Vamos para outra margem, vamos para outra etapa, vamos avançar, vamos crescer. Eu não vou pular do barco. Jesus se surpreende, talvez porque eles esqueceram quem era que estava lá, o poder daquele que estava dormindo. Diante de tantas coisas que eles já haviam comprovado, Jesus se surpreende. Por que vocês estão assim? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não têm fé? Eu estou aqui, tenho uma promessa para vocês. Descansem na minha presença e saibam que eu continuo sendo o Todo-Poderoso. O que faltou? Irmãos, é interessante que Jesus desperta. Quando Jesus desperta, quem dorme é a tempestade. Jesus estava dormindo, a tempestade estava dizendo: estou aqui, pá, pá. Jesus desperta, acordei. Agora quem vai ficar caladinha é você. Meu irmão, quando Jesus desperta, quem vai calar esse problema? Quem vai silenciar e emudecer? Jesus deu uma ordem bem clara para o vento: emudece. Fica quietinho, você está fazendo muito barulho, está pondo muito medo nos meus filhos, nos meus discípulos. Fica quieto, vai dormir. Jesus põe o nosso problema para dormir. Amém, querido? Aquele que é tão amedrontador, avassalador, que deixa a gente tremendo de medo, Jesus põe ele para dormir. Jesus aqui, irmãos, ele repreende duas coisas, se você prestou atenção. Ele repreende o vento externo. Vento, cala-te, mar, fica quieto. Veio uma bonança. Mas ele repreende ainda outra coisa: a incredulidade. Aquela tempestade interior dos discípulos de dúvida, de medo, aquele barulho interno, Jesus também repreende aquilo. Por que vocês deixaram chegar a esse ponto? Por quê? Irmãos, é interessante que o medo da tempestade é substituído pelo temor de Jesus. Eles estavam amedrontados com a tempestade, e de repente mostra que eles agora olharam para Jesus e temeram Jesus. Não é tiveram medo de Jesus, não, mas tiveram um respeito, uma reverência diante daquele que é maior do que ventos, do que ondas, do que dificuldades. Ele é o Senhor de todas as coisas, e eles entenderam isso. Ele é maior do que tudo. Eu não preciso temer o vento nem as águas, eu tenho que temer o Senhor. Eu tenho que olhar para Ele e ficar verdadeiramente quedado aos pés dEle, reconhecer que Ele continua sendo o que tem o controle de todas as coisas. E eles temeram Jesus naquela hora. Jesus repreende aquela tempestade de incredulidade. Quem sabe, irmãos, seja essa a maior tempestade que a gente está enfrentando hoje. Não é o desemprego, não é a falta do dinheiro, não é a enfermidade, mas é a nossa dúvida, é a nossa incredulidade, é o nosso medo que está ali nos dominando, que está deixando a gente paralisado, que está deixando a gente desconfiado daquele que está ali com a gente. Será que Ele se importa? Será que Ele realmente vai fazer alguma coisa por nós? Olha que tempestade grande estava ali dentro do coração daqueles homens. Jesus repreende primeiro por fora e depois repreende por dentro. Por que vocês não têm fé? Por
que vocês não acalmam essas ondas de dúvida que estão brotando aí dentro de vocês? Aquieta. E aí vem a terceira pergunta, terceira e última, verso 41. Os discípulos olham um para o outro, estava tudo calmo, o mar virou um espelho. E eles olham uns para os outros e dizem: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar e as ondas lhe obedecem? Ele manda e eles obedecem. Quem é este? É a terceira pergunta feita na tempestade. Irmãos, a gente conhece Jesus pelos ensinos dele, pela exposição da palavra. Mas a gente também conhece Jesus na prática da vida. Nas dificuldades a gente também conhece Jesus. E eles realmente naquele momento, talvez naquele tempo que Jesus estava ensinando, eles ficaram assim: nossa, a gente vai formar em teologia já. A gente já conhece muita coisa de Deus, a gente já conhece muita coisa de Jesus. E Jesus: não, tem outra parte, tem a parte prática, vocês estão na parte teórica. E lá vocês vão aprender muito mais. Vai sair da teoria, vai vir para a realidade. Quem é esse que até o vento e as ondas ele manda e eles obedecem? Quem é esse? Eles precisavam conhecer mais Jesus. Que aula difícil foi aquela? Que aulas difíceis são as que nós passamos no dia a dia? Quando a dificuldade está batendo na nossa família, está se arremessando contra a nossa fé, a gente vai conhecer mais Jesus. Amém, queridos? A gente vai ter oportunidade de saber quem é. Irmãos, e eles aprenderam algumas coisas rápidas aqui, nessa tempestade. Foi um intensivão. E Jesus ensinou primeiramente que ele é 100% homem. Diga para quem está do seu lado, diga para você mesmo também. Diga: Jesus é 100% homem. Irmãos, eles aprenderam uma doutrina, uma verdade teológica da cristologia muito forte, que Jesus era 100% homem. Porque Jesus está no barco e logo quando eles começam a navegação, Jesus dorme. Jesus dorme, irmão, porque estava cansado. Jesus era Deus, mas ele se fez carne. Irmãos, Jesus aqui mostra, como mostrou em outros momentos, fome. Jesus mostrou tristeza em outros momentos, angústia, agonia. Jesus chora, Jesus dorme. Jesus tem sede, Jesus tem fome. Jesus dorme. Por que esse Jesus se fez homem? Hebreus vai falar tanto sobre isso, irmãos, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E ele conhece o que a gente passa, porque ele também já viveu. Ele foi tentado para socorrer os que hoje são tentados também. Então, quando você passa por lutas, quando você chora pela dor de alguém que partiu, Jesus já chorou também. Quando você se vê tomado por uma aflição, uma angústia tremenda da sua alma, Jesus também já passou por isso. Ele disse: minha alma está angustiada até a morte. Por quê, irmãos? Para que Ele possa socorrer a cada um de nós, para que Ele possa dizer: eu sei, minha filha, o que você está passando. Eu sei, meu filho, a dor que você está vivendo. Eu também já passei por isso. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós, porque ele se fez carne para provar as nossas angústias, para provar na sua própria carne a nossa dor de abandono. Você diz assim: eu estou sendo abandonado, Jesus já foi. Eu fui traído, Jesus também foi. Eu fui ultrajado, envergonhado, Jesus também foi. Irmãos, em uma proporção muito maior do que qualquer um de nós, Jesus já foi. E Ele pode hoje olhar para mim, para você e dizer: eu te entendo, eu sei o que você passa e eu vou te ajudar. Amém? Diga comigo: Jesus sabe o que eu passo, Jesus conhece a minha dor. Diga aí: Ele vai me ajudar, porque Ele é 100% homem. Irmão, Jesus não deixou de ser homem quando Ele ressuscitou.
A Bíblia diz que há só um homem no céu nesse exato momento. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Tem um homem lá no céu, é Jesus. Por isso que ele está à direita do Pai. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele sabe o que a gente passa. E ele diz assim: Pai, eu já passei por isso. E ele precisa de ajuda. Ela precisa de auxílio. Ele precisa de consolo. Eu sei o que ele está passando. Ele intercede por nós. Mas eles também aprenderam que Jesus era 100% Deus. Irmãos, na cabeça de qualquer judeu piedoso, todos eles sabiam que Deus era o único que tinha o controle de todas as coisas, inclusive da natureza, porque quem criou tudo foi Ele. O Salmo 135, versos 6 e 7, vai dizer assim, vamos esperar a Lua colocar, Salmo 135, Lua, para a gente ler junto. Salmo 135 vai mostrar que como Criador, quem manda na criação é Ele. Quando Jesus acalma o vento, Ele tem autoridade para fazer isso. Ele está dizendo assim: quem te criou, vento? Quem que te criou, mar? Fui eu. Quem tem poder para ordenar sou eu sou Deus. Olha o que diz Salmo 135, dos fins da terra. Ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Veja, irmãos, Ele controla a natureza. Ele é o Senhor, Ele não está abaixo da natureza, Ele está acima da natureza. Tem religiões que acham que as coisas criadas são deuses, os animais, os bois, as árvores, o sol. Não, a gente crê num Deus que criou todas as coisas, que está acima de todas as coisas, e com a sua palavra que criou, Ele coordena, Ele comanda. E Jesus olha para o vento e diz assim: Ele olha para as ondas e faz: acalma, e fica quieto. Ele é Deus. Levanta sua mão e adora o Senhor, diga: louvado seja o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não tem nada que esteja fora do controle do Senhor. Ele controla todas as coisas. Mas eles também aprendem que apesar desse Deus ser grande, Ele é grande, amém? Mas Ele se compadece do aflito. Jesus não fica questionando, não é porque eles estavam aflitos, não. Tem gente que acha que não pode. Eu não posso demonstrar que estou triste. E aí, Jesus demonstrou isso? Jesus não escondeu isso? Por que a gente vai esconder? Ele ouve o clamor do aflito. Salmo de número 22, Lua, 22, 24. Capítulo 22, versículo 24. Mostra que Ele é o socorro de quem está aflito. Olha o que diz. E não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Não desprezou, na minha versão, nem abominou a dor do aflito. Aleluia. Veja, irmãos, quem é grande, quando você vê uma personalidade famosa, grande, que tem uma influência muito grande, você não imagina que essa pessoa conheça aquela pessoa que cozinha para ele, aqueles milhares, centenas de zeladores, de faxineiros que tem naquele ambiente. Uma grande autoridade como um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, você acha que ele conhece quem regou a grama lá da Casa Branca? O que é que aquele que regou a grama da Casa Branca está passando? A gente não imagina isso. A gente se vê assim: nossa, se eu passar perto desse homem, ele não sabe nem quem eu sou, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. E o Senhor Deus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E Ele conhece você, Ele conhece a mim, e Ele sabe exatamente o que você e eu estamos passando. E Ele ouve o clamor de quem está aflito, daquele que grita por socorro. Ele não se esconde, diz o texto. Coloca mais uma vez, Jaque, por
por favor. Ele não se esconde, ele não esconde o seu rosto, sabe? Quando alguém vai pedir ajuda, que a pessoa ali talvez está num carro, quantos fazem assim com o vidro? Às vezes não tem o dinheiro, querem evitar aquele constrangimento, fecham o vidro porque não pode fazer nada. Ele não esconde o rosto de nós. Não esconder o rosto é dizer assim: eu estou pronto para te ajudar. Eu estou pronto para te auxiliar, para te socorrer, para te dar o escape, a cura, o livramento que você precisa. Eu estou aqui e eu ouço o clamor que sai da sua boca. Eu ouço o grito dos aflitos. Aleluia! Irmãos, eles puderam conhecer isso naquela hora. A gente está aflito. Eu imagino os discípulos viram tantos aflitos, mas naquela hora quem estava aflito era eles. Eram os discípulos que estavam aflitos. E eles pedem por socorro e o Senhor se levanta para socorrê-los. Jesus vai se levantar para nos socorrer. Jesus se levanta todo o tempo que clamamos a Ele. Muitas vezes para nos encorajar, muitas vezes para nos dar força naquela dificuldade, muitas vezes para enxugar as nossas lágrimas. Mas há momentos que Ele também se levanta para dissipar as nossas aflições. Irmãos, e o interessante, a última coisa que me chamou a atenção nesse texto é que ele ajuda até quem não tem ideia de que foi ajudado por ele. Deixa eu repetir. Jesus, ele ajuda até quem não tem ideia de que foi ajudado por ele. Veja comigo mais uma vez o verso de número 36, capítulo 4 de Marcos. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, ponto e vírgula. E outros barcos o seguiam. Irmão, preste atenção. Quantos barquinhos estavam seguindo o barquinho de Jesus? Outros. Talvez dezenas. Todos eles, não só foi o barco que Jesus estava, enfrentaram a tempestade. Todos. Todos, quem sabe, estavam desesperados, a gente vai morrer. E jogando água para fora do barco, e o vento soprando, e os barquinhos balançando. Mas ninguém viu o que aconteceu. Só quem estava no barco que Jesus estava. Os outros viram quando tudo de repente mudou. Todos estavam angustiados, mas parou. O que aconteceu? Não sei, talvez contaram depois. Mas naquela hora eles foram ajudados sem saber que tinham sido ajudados. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quantas pessoas hoje receberam, hoje não, mas no passado receberam um livramento, uma cura, e sem saber, e até mesmo por ignorância, atribuíram a outros deuses. Quantos de nós aqui recebemos milagres? Talvez quando nem conhecíamos ainda Jesus, livramentos de morte. Fomos ajudados sem saber que tínhamos sido ajudados. E talvez na nossa ignorância buscando a origem daquela ajuda. E quem sabe atribuindo a coisas que não são deuses. Esquecemos de que a palavra do Senhor diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Aqueles barquinhos foram ajudados sem nem saber o que tinha acontecido. Quantas famílias, quem sabe seus parentes, têm sido ajudados, talvez por suas orações. Eles nem sabem que você está orando. Eles nem sabem que receberam o que receberam, foi porque você orou. Foi porque tinha gente naquele outro barco com Jesus que dizia assim: Jesus, faz alguma coisa por nós. E não só foi o barquinho dos discípulos que sofreu a tempestade, e nem também só os barquinhos dos discípulos que recebeu o livramento. Todos os outros barquinhos foram salvos naquela hora, sem saber que alguns ali chegaram a interceder e dizer: ajuda-nos, porque nós vamos morrer. Meu irmão, nós precisamos entender e direcionar o nosso olhar para aquele que é a fonte e a origem de toda boa dádiva,
de todo milagre, de toda cura, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus, o verdadeiro Deus, que continua operando, ainda sem muita gente saber. Ainda que muita gente vire as costas para Ele depois. Mas Ele continua ajudando até quem não sabe que foi ajudado. Que tremendo, irmãos. Ele faz a sua chuva descer sobre bons e sobre maus. Ele dá o seu sol sobre justos e sobre injustos. Ele continua sendo digno de toda glória e de toda honra. O único Deus. Amém, queridos. Aleluia. Feche os seus olhos.